Observe que esse gráfico aqui ele é um pouco diferente do gráfico que a gente viu anteriormente. Porque ó, ele traz pressão e temperatura. Observe que a tal do tempo, o tempo sumiu agora, não existe mais tempo aqui. O negócio aqui é pressão por temperatura. Então toda vez que você vê esse gráficozinho aqui, que ele, se você olhar, ele lembra como se fosse um copinho, lembra uma taça. Esse aqui é o gráficozinho que a gente chama de gráfico de taça. Toda vez que você olhar para esse gráfico, ele quer que você olhe para quê? Ele quer que você olhe o que está acontecendo com determinado material quando, além da temperatura, eu também vou mudar a minha pressão. É essa análise que você tem que fazer. Então, o que eu posso dar de característica básica aqui para você? Toda vez que você vê um gráfico no formato de taça, lembra da taça de champanhe. O que vai dentro da taça? O líquido. Então o líquido fica sempre aqui dentro. Tá aqui, ó, o líquido. Então pegou um gráficozinho desse, lembra, tacinha. O que vai dentro da taça? O líquido. Antes do líquido vem o sólido, tá aqui. Depois do líquido vem o vapor, tá aqui. Agora vem a pergunta. Observe que o vapor tá nessa faixinha amarela aqui. E se eu passar da faixa amarela? Vir para cá, por exemplo, nessa região branca aqui. Aqui tá o gás. Então o gás eu só consigo analisar nesse tipo de gráfico. No anterior eu não consigo analisar. Então o que vai acontecer? Sob uma determinada pressão e uma determinada temperatura, eu vou ter um limite, onde as coisas são vapor e a partir do momento que as coisas tornam-se gás. Mas isso em função de pressão e de temperatura. Mas a gente já vai chegar lá. Talvez não hoje, mas já vamos deixar o primeiro contato com esse gráfico já aqui. Então se a gente olhar, olha que interessante esse gráfico. Eu vou pegar uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então aquele esquema que eu falei no gráfico anterior. Escolhe um, analisa e procura a resposta no outro. O gráfico aqui, ele está dado, a pressão está sendo dada em milímetros de mercúrio. Aí a gente tem uma seguinte relação. 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm. E esse 1 atm é a tão famosa pressão atmosférica. Ou seja, a pressão que nos cerca nesse exato momento, como nós estamos praticamente na linha do mar, é aproximadamente 1 atm. Então, se a gente está a pressão de 1 atm, significa que a pressão que é exercida sobre a gente é de 760 milímetros de mercúrio, mais ou menos. Vai ter alguma variação ali, mas mínima também. Então, sob esta pressão, a gente vai analisar o que acontece quando eu vou variar a temperatura. Ou eu fixo a temperatura e vou variando a pressão. Sempre assim. Então, se eu fixar a temperatura aqui em 760, fixei. Eu não vou mexer na minha pressão. Vou deixar ela fixa. Fixei a minha pressão em 760. Tá aqui. E na hora que eu conseguir começar a variar a temperatura, então eu vou usar o quê? Eu vou caminhar em cima desse tracejado aqui. Eu não vou eu não posso me mexer para cima ou para baixo. Eu só vou me mexer na horizontal, direita e esquerda. Então, fixando aqui, de acordo com que eu vou caminhando para frente, a temperatura está variando. Então, toda vez que eu caminho aqui para frente, eu gero uma variação de temperatura. A pressão está fixa. Então, de acordo com que eu vou variando, ó, no primeiro momento, se a gente pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, e eu vir aqui para a temperatura, eu estou numa temperatura abaixo de 0 graus. Abaixo de 0 graus, a essa pressão é a questão do produto cartesiano que vocês veem na matemática, x e o y. Juntei os dois, eu estou em que região? Eu estou na região do sólido. Então, se eu pensar que isso aqui é água, na temperatura é 0 graus, e a pressão que a gente está aqui agora, a água a 0 graus é um sólido. A gente concorda, realmente, ela é um sólido. Se eu mantiver a pressão fixa aqui, continuar andando, pá, jogar mais ou menos aqui. Jogar aqui. Ela já passou de 0 graus. Digamos que ela esteja aqui, sei lá, aqui dá 0,01, mas vamos julgar que, sei lá, fosse 20 graus. Vamos jogar o nosso valor aqui. Digamos que ela fosse 20 graus. Ela já é líquida. Beleza? Nós concordamos com isso. Se eu mantiver a pressão fixa novamente, eu vou caminhar aqui no tracejado. Vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando. Chego aqui em 100 graus. 100 graus, ela é o quê? Ela já está no estado de vapor. Que nós também estamos acostumados a ver essa informação. A questão é o seguinte. Isso está acontecendo quando eu estou nessa pressão. Agora, se eu variar a pressão, as coisas começam a mudar de comportamento.
Por exemplo, se eu pego uma pressão aqui, vamos chamar isso aqui de pressão 1. Faço ideia qual é o valor, mas eu sei que está abaixo da pressão atmosférica que eu estou acostumado. Essa pressão aqui, super baixinha, muito, muito, muito baixa. Pensa que eu criei um vácuo para gerar essa pressão. Não tem quase nada ali. Quando eu fixo e caminho aqui no meu tracejado, ó, perceba que sob essa pressão eu não consigo passar pelo líquido. O do sólido vem direto para o vapor. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando a sublimação da água. É a mesma coisa que acontece na naftalina. Provavelmente na naftalina, a 760, ela deve estar nessa região aqui. Por isso que ela não consegue entrar para o estado líquido. Ela sempre sublima. Então, se eu agora altero a minha pressão, eu caminho com ele nessa região do gráficozinho aqui. Acredito eu que para vocês esse gráfico deve ser bem mais chatinho de analisar que o outro. Então no próximo aula eu vou trazer alguns exercícios para a gente debulhar esse gráfico com mais calma. Aqui é só uma apresentação inicial, então não se preocupe se você não entendeu esse gráfico. Na próxima aula a gente vai dedicar a aula inteira a destrinchar esse gráfico do começo ao fim, em vários tipos de situações, mas é legal já ir acostumando com esses tipos de análise. Por quê? Daqui a gente tira duas coisas interessantes. Primeiro, eu consigo analisar o sólido, o líquido, o vapor, as mudanças de estado físico, igual eu fiz no anterior. Então isso continua, mas eu consigo analisar também a sublimação, que é coisa que no anterior eu não conseguia ver. Pode notar que lá no gráfico anterior a gente falou de fusão, a gente falou de ebulição, a gente falou do estado sólido, líquido e gasoso, a gente falou de tudo isso. Mas em nenhum momento eu consegui falar de sublimação com vocês. Agora eu consigo, por causa que é um gráfico que me permite isso. Mas como eu disse, ele é mais chatinho de a gente analisar, ele é um pouco mais difícil, mas tudo com o seu tempo a gente consegue dar uma analisada nele. Então, por exemplo, pensa lá no botijão de gás. Por que o botijão, quando o gás está lá dentro do botijão e está líquido? Por causa que ele está a uma pressão muito superior à pressão atmosférica. Ele deve estar uns 2, 3 atm de pressão. Então, o que acontece? O comportamento dele muda. Porque pensa, pressão é o quê? Força sobre uma determinada área. A força que está sendo exercida sobre essas moléculas é muito intensa, forçando as moléculas a ficarem umas próximas das outras. Então elas tornam-se líquidas. Já deve ter visto, ou, talvez em algum jornal, em alguma reportagem, alguma coisa, as pessoas que fazem, como é que é o nome? Fugiu agora. O cara que ele desce o oceano, fugiu o nome do negócio agora. Por quê? Agora pensa, se o ar já gera pressão sobre a gente, imagina a água. É muito mais pressão. Ele volta para a superfície, tem que voltar aos pouquinhos, porque a pressão é tão intensa que se ele voltar de uma vez, aquele ar que estava no pulmão dele comprimido devido à pressão, expande de uma vez e estoura o pulmão do cara. É o caso também do porquê que quando uma pessoa escala um ambiente muito alto, como Everest, montanhas muito altas, tem essa dificuldade de respirar, porque tem pouco ar em volta, a pressão diminui e aí consequentemente fica mais difícil de respirar. Inclusive, tem certos locais do planeta que quando você faz a escalada, que a temperatura da água de 100 graus baixa para 80, baixa para 70 graus. Por quê? Porque não existe ar o suficiente para aprisionar as moléculas no estado líquido. Então, rapidão, elas vão para o estado de vapor. Então, tudo isso é o quê? Pressão versus temperatura. Tudo que está aqui na região rosa está no estado sólido. Tudo que está aqui na região azul está no líquido. E tudo que está aqui na região amarela, observe o termo, vapor. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, se eu pegar uma determinada temperatura aqui, eu vou pegar o próprio 100 graus. Quando eu mexo aqui no 100 graus, perceba que se eu subir, eu estou subindo a pressão. Se eu descer, eu estou também mudando a pressão. Tudo aqui é em função da pressão. Eu estou usando essa faixa aqui, que é a faixa da pressão. A temperatura eu não mexi, continuei no 100 graus. Então, dentro dessa temperatura que eu estou trabalhando, alterando a pressão, eu consigo fazer o negócio sair do estado de vapor e ir para o líquido. Quando eu aumento a pressão, eu faço com que as moléculas se aproximem mais umas das outras, até um ponto em que elas se tornam líquido. Porque essa temperatura aqui não é a temperatura em que eu cheguei nesse ponto crítico. Mas digamos que o meu gráfico se encerra aqui. Digamos que o meu gráfico se encerra aqui. Então, esse negócio aqui é o que a gente chama de
um local onde eu vou ter uma temperatura crítica e uma pressão crítica. Ou seja, daqui para frente, por mais que eu altere a pressão, passada essa temperatura crítica, ele não consegue voltar a ficar líquido. Ele vai ficar eternamente na forma de gás, desde que a temperatura não seja alterada. Se eu retornar a temperatura, eu volto a entrar nessa faixa amarela e aí a pressão permite que ele volte a ficar líquido. Passei da faixa amarela, eu passei o ponto crítico. Se eu passei o ponto crítico, o meu gás, por mais que eu faça tudo que eu puder, a maior pressão possível e imaginável que o homem já alcançou, ele não vai ficar líquido por causa que as propriedades moleculares não permitem que ele fique líquido. Então essa é uma característica que a gente vai ter importante. Então essa é a definição. Quando a gente fizer algum exercício, questionar vocês entre vapor e gás, a grande jogada é a pressão. Uma vez que a pressão foi alterada e o troço não voltou a ficar líquido, significa que você passou do ponto crítico e aí o negócio é gás eternamente. Só a temperatura que faz ele voltar a ser líquido. Outro ponto importantíssimo de a gente conversar, que eu deixei para conversar hoje, é esse ponto aqui. Então, ó, a gente tem 3 faixas pretas aqui. A gente chama essas faixas pretas aqui, a gente chama de limite de fase. O que significa isso? O sólido, o líquido, o vapor, na química, de uma forma técnica de se falar, a gente chama de fase. Por isso que o nome desse gráfico é diagrama de fases. Então tem a fase sólida, a fase líquida e a fase de vapor. Então é um limite de fases justamente porque é o local onde acaba um e começa o outro. Então toda vez que você está em cima de uma dessas linhas aqui, seja essa ou seja essa daqui, toda vez que você está em cima, você está no momento em que 2 coisas existem. Então em qualquer ponto em cima dessa linha aqui, eu vou ter sempre o sólido e o líquido interagindo. Qualquer ponto em cima dessa linha aqui, eu vou ter sempre o líquido e o vapor interagindo. E a mesma coisa vai acontecer no outro. Então a gente tem o quê? Se em cima dessas linhas eu tenho sempre 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e em cima desse ponto aqui, o que vai acontecer? Esse ponto é o chamado ponto triplo. O que significa o ponto triplo? É o momento em que a matéria existe nas 3 formas: sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Não é que ele vira sólido, depois líquido, depois gasoso. Não. Ele está existindo da mesma forma nas 3 formas. Ele é sólido, líquido e gasoso, ou vapor, ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto triplo. No caso da água, a 0,01 graus Celsius, um pouquinho acima de 0 graus, e a pressão de 4,6 milímetros de mercúrio. Então, se você conseguir criar em laboratório essa condição, você consegue fazer com que a água exista como sendo sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. É lógico, não é uma coisa simples de se fazer, por isso que eu deixei o vídeo lá para vocês verem. No caso lá, o cara pega ciclohexano, que é um vapor, que é um solvente bastante utilizado em laboratório, e aí ele modifica essa pressão de forma artificial no laboratório e joga uma temperatura específica lá que ele deve ter consultado para que o ciclohexano alcance esse ponto triplo. Então você vai ver o negócio na forma sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, que é o famoso ponto triplo. Então, se em algum exercício o cara te questionar o que é esse ponto aqui do encontro dessas 3 curvas, isso é o chamado ponto triplo. Então, 2 pontos bastante importantes desse gráfico: o encontro das 3 curvas, ponto triplo. Aqui, o momento em que a curva que separa vapor e líquido, ela acaba, ela já se encerrou, que seria mais ou menos aqui, digamos. Aí a gente tem o ponto crítico. É o momento em que não se consegue mais voltar ao estado líquido só apenas com alteração de pressão. Eu consigo voltar ao estado líquido quando eu altero temperatura. Então, isso é extremamente importante de a gente conversar. Então, só para a gente lembrar, caso alguém não se lembre, a sublimação, ela é a passagem do estado sólido para o estado de vapor ou gás, sem passar pelo estado líquido.
Qual que é o caso mais comum onde a gente vê as coisas sublimando? O mais manjado? Naftaleno. Então você aquelas bolinhas brancas que as pessoas colocam no armário, no guarda-roupa, para evitar traça entre os bichos. Ele é uma bolinha sólida, com o passar do tempo você vai ver lá, ela sumiu. Então aquilo lá é um caso onde a sublimação acontece. Aqui tem até um caso interessante, eu estava até conversando com a Pamela, a outra professora. Nos Estados Unidos, quando eu fazia faculdade, um professor contou essa história pra gente. Nos Estados Unidos, teve um tempo que o FDA, que é como se fosse a vigilância sanitária deles, que cuida de medicamentos, entre outras coisas, ele estava notificando as pessoas que comprassem acima de um número X de remédio para alergia. Aí você para e pensa, pô, remédio para alergia? Qual que é o problema? Por que o FBI tá enchendo o saco? O FBI não. O FDA tá enchendo o saco desse povo que passava pro FBI também. Aí que vem a questão. O remédio para alergia, ela possui uma substância que a gente chama de efedrina. Hoje em dia, no caso, pseudoefedrinas. Mas enfim, as efedrinas são compostos à base de nitrogênio que eles, na sua origem, têm características de um outro grupo maior de substâncias que a gente chama de alcaloides. Essas substâncias são encontradas em plantas, a famosíssima Comigo Ninguém Pode, por exemplo, tem alcaloides, por isso que ela é tóxica pra caramba. E essas efedrinas, elas possuem uma característica muito particular que elas sublimam. Então, as pessoas descobriram isso. Alguém, de algum momento, resolveu pegar, amassar o comprimido, colocar no fogo e viu que colocando um prato em cima, um negócio evaporava e formava um sólidozinho em cima. Do mesmo jeito que a água evapora e forma gotinha na parte de cima, isso acontecia também. O que os caras passaram a perceber? Que essas efedrinas, certo, consultando alguém que entendia do assunto, por serem compostas à base de nitrogênio, podiam servir como produto de partida para a fabricação de metanfetamina. Que caso alguém não saiba ou nem tenha assistido Breaking Bad, metanfetamina é uma droga, um problema muito sério nos Estados Unidos. Então o que os caras passaram a fazer? Eles compravam na farmácia remédio para alergia, que é um negócio que ninguém vai desconfiar, remédio para alergia, ia em casa, fazia esse processo, amassava o negócio, colocava numa panelinha de alumínio, o negócio evaporava, ele coletava no prato, e aí fazia quilos e quilos desse negócio, e aí disso levava para os laboratórios clandestinos, que usavam esse material, que a sublimação aí no caso é uma forma de você purificar o negócio, para fazer metanfetamina. Então, isso foi um problema muito sério, e hoje em dia nos Estados Unidos tem um limite de antialérgico que você pode comprar sem ter que assinar um termo ou alguma coisa do tipo. Então é um caso bem interessante de como que a sublimação pode ser usada do jeito que a gente não deseja. Então ele traz até aqui outros exemplos. A cânfora também tem essa propriedade de sublimar. Isso é bem bacana.